ao vivo com a gente o promotor Lincoln Gacchia, que, como eu acabei de dizer, ao lado do senador Sérgio Moro, é um dos alvos do primeiro comando da capital e estava nos planos dessa tentativa de sequestro, extorsão, homicídio, tudo com provavelmente o objetivo de liberar o Marcola, que foi transferido para Brasília. Boa tarde, promotor. Como vai? Já falamos aqui da sua dinâmica difícil e da sua insistência. E muito obrigado em nome do povo brasileiro por insistir em combater o crime mesmo com essas adversidades. Boa tarde, promotor. Como é que foi receber essa notícia hoje? Bom, boa tarde a todos vocês. Para mim não foi surpresa, né? Primeiro que eu convivo realmente, como vocês já disseram, com situações como essa no meu dia a dia, mas talvez o que não foi informado é que a investigação ela começou aqui conosco, no Ministério Público de São Paulo, no GAECO, né? Nós já estávamos desde a remoção do Marcola e demais lideranças que eu solicitei no final de 2018, né? Houve uma omissão aqui do Estado de São Paulo, eu acabei assinando esse pedido de remoção aí do Marcola e mais 21 líderes para o Sistema Federal. Em novembro de 2018, eu assinei sozinho esse pedido, isso realmente me trouxe, tem me trazido aí muitos problemas, eu vivo escoltado 24 horas por dia por conta disso. Mas as investigações aqui não param, perdão, então que entrou uma outra ligação aqui, hoje a imprensa está correndo atrás de mim, me perdoe. As investigações não param aqui, e investigações que nós já tínhamos em andamento com relação ao PCC, elas acabaram demonstrando que, além de mim como alvo, também o ex-ministro Moro poderia ser um alvo de atentado ou de sequestro. Então, diante disso, eu comuniquei os fatos ao Procurador-Geral de Justiça e levamos o fato, eu estive com ele em Brasília no final de janeiro, agora, porque isso foi no início do ano, e levamos o fato à direção da Polícia Federal, e que determinou, e também as polícias legislativas, né, do Senado e da Câmara, porque o ex-ministro é senador eleito e a esposa é deputada eleita por São Paulo, e a partir daí foi instaurado um inquérito policial pela Polícia Federal de Curitiba, do qual a gente tem, inclusive, colaborado, o Ministério Público aqui tem auxiliado a Polícia Federal nessa investigação, que culminou com a operação de hoje. Operação exitosa, com a prisão dos criminosos que estavam envolvidos nesse plano, e eu reputo que não é um plano apenas contra o senador Moro, há outros agentes públicos em outros estados da federação que também eram alvos, inclusive além de mim, né, evidentemente, mas isso tudo decorrente aí da insatisfação com a presença dessa facção, né, do PCC no sistema penitenciário federal. E no caso do Moro especificamente porque ele baixou uma portaria proibindo as visitas íntimas, então logo ele entrou no Ministério da Justiça, ele proibiu as visitas íntimas aos presos do sistema penitenciário federal, e também depois a lei anticrime, né, acabou também prevendo, né, essa impossibilidade de visita íntima no sistema penitenciário federal. Isso gerou e tem gerado aí também essa insatisfação com relação ao ex-ministro Moro, né, mas são planos que o Ministério Público aqui de São Paulo teve participação, a gente começou essa investigação. Obrigado, promotor. O nosso repórter David de Tarso, ele também tem uma dúvida para sanar com Vossa Excelência. David. Olá, muito boa tarde, doutor. Boa tarde a todos que participam da conversa. Pois é, eu acompanhei já por algum tempo, né, a rotina do Dr. Lincoln Gacchia, uma rotina muito difícil, ele que vive sendo escoltado, não pode frequentar alguns lugares, e em outra ocasião ele também já foi ameaçado durante uma operação que foi realizada, justamente integrantes de fora, né, estavam levando cartas para os detentos que estavam nesses presídios na região ali de Presidente Prudente, e havia ameaça já de morte do promotor. Eu lembro que o senhor reagiu na época com repressão. O que o senhor acredita que tenha que ser feito a partir de agora com essa nova ameaça, né? O seu nome novamente sendo um dos alvos dessa facção criminosa?
Boa tarde, Deito, prazer falar contigo, né? Eu, na verdade, vou continuar agindo como sempre agi. Como eu disse, a investigação aí que culminou com esse plano de sequestro do ex-ministro Moro começou aqui conosco, né? Inclusive no GAECO, né, no Ministério Público de São Paulo, no GAECO que eu coordeno. Eu, desde 2005, eu não parei um dia sequer de investigar essa organização. Como eu disse, isso me custou aí vários planos para me matar, inclusive uma determinação mesmo, né, que partiu do Marcola, que se ele fosse removido, eu deveria ser morto, né? E isso eles têm tentado aí. Na verdade, eu pessoalmente nunca recebi nenhuma ameaça, né? As cartas, quando são apreendidas, elas contêm planos, né, para me assassinar, enfim, usando explosivos, drones, detalhando maneira de execução. E importante é que o nosso serviço de inteligência aqui do Ministério Público, com as polícias, com a Polícia Militar aqui, e agindo de maneira integrada, inclusive nesse caso com a Polícia Federal, ele tem surtido efeito. A gente tem conseguido se antecipar a esses planos criminosos. E eu venho defendendo aí há muito tempo a integração, né, não só das polícias em nível estadual, militar e civil, mas que a Polícia Federal também, as forças de segurança federais atuem em conjunto com as forças estaduais. O crime não tem mais fronteira, né? Não estou nem falando só do Brasil. Essa facção está presente na América do Sul, está presente na Europa, nos Estados Unidos, e eu tenho participado até de congressos, de conversas também com policiais estrangeiros, e todos têm preocupação com o aumento de poder dessa facção, e é preciso também que a gente passe a agir de maneira integrada nesse país. É isso que eu espero, inclusive. Agora, o nosso amigo também, Fernando Capês, tem uma pergunta. Boa tarde, Lincoln. Parabéns pelo seu trabalho. Estive uma vez em Presidente Prudente e vi você cercado por policiais da sua família. Realmente é muita coragem o que você vem fazendo. Minha pergunta é a seguinte. Segundo algumas informações, o primeiro comando da capital pretendia extorquir o governo, negociar a soltura de algumas autoridades em troca da liberação do Marcola. Se isso for verdade, é possível que eles estejam sentindo algum tipo de fraqueza no atual governo e, portanto, a possibilidade de chantageá-lo com esse tipo de negociação e não com enfrentamento firme? Olha, eu acho que a Polícia Federal é que vai poder dar maiores detalhes da investigação. Mas o que eu poderia dizer é que esse plano ele está em andamento desde o ano passado. Ele praticamente estava pronto para ter ocorrido já, se era um atentado. A gente não pode cravar, inclusive, e a intenção era sequestrar o ex-ministro Moro e os familiares, né? Ou se era um atentado contra a vida dele. Mas, deixando bem claro isso também, que isso vem desde o ano passado. Não é um problema só deste governo ou do governo anterior. É um problema de um planejamento dessa organização criminosa que desde 2019 está insatisfeita, né, de permanecer nas unidades federais isoladas, porque eles têm realmente perdido poder. A gente tem conseguido enfraquecer, tanto que aqui em São Paulo nós não tivemos ataques, nós não tivemos rebeliões, né, grandes rebeliões, depois de 2006. O que eu queria deixar bem claro é que a ordem primeira era para o resgate do Marcola. Eles tinham o que eles chamavam de plano A. O plano A eles até codificaram por STF. E o plano B era o STJ, né? Eles usavam códigos, até porque isso saiu através de advogados, foi mencionado aí, já foi publicado na imprensa. Então eles tinham que usar codificações, plano A e plano B. O plano A veio por água abaixo. Por quê? Porque o Marcola tentaram, né, o resgate dele em Brasília, não deu certo, foi decretado GLO, ele foi mandado para Porto Velho, houve outro plano lá, e ele retornou para Brasília. Brasília hoje tem uma situação de segurança ímpar dentro do sistema federal, penitenciário federal, uma muralha com, vocês terem uma ideia, eu tive lá, inclusive, no final de janeiro, levando essa notícia do Moro à Polícia Federal, e estive visitando Penitenciário Federal de Brasília. Eles têm muralha lá com 1,5 metro de diâmetro, né, capaz de segurar até um avião se jogarem contra a muralha, um carro cheio de explosivos, e vidros blindados para
calibres para altos calibres. Então, a possibilidade do Marcola ser resgatado de dentro dessa unidade é muito pequena, é quase zero, a não ser que haja facilitação. E aí vem o plano B. E o plano B já estava determinado, né, nessas investigações, que inclusive eu também participei, que eram atentados contra agentes públicos e sequestros. Os atentados para quê? Quer dizer, se a gente não conseguir sair do sistema federal, nós vamos retalhar no Brasil inteiro. Então, pode ser, por exemplo, um sequestro de autoridades, não só do Moro, mas um atentado contra a vida. Isso vai ter repercussão. Pode ser que o governo volte atrás em alguma coisa ou não, né? Isso eu não sou capaz de dizer, mas o que eu estou explicando é que, na verdade, esse plano já tem pelo menos 6 meses em andamento, um trabalho excepcional da Polícia Federal. Eu levei o caso, junto com o Procurador-Geral, ao conhecimento da cúpula da Polícia Federal no final de janeiro deste ano. Em menos de 60 dias, a gente já tem a conclusão e a prisão. É um setor do PCC que eles denominam de sintonia restrita. O que é a sintonia restrita? São criminosos de altíssima periculosidade, que eles têm aí, normalmente são assassinos, são ladrões de banco, né, que têm expertise no manuseio de explosivo, de armamento de grosso calibre, que ficam destacados apenas para atentados contra agentes públicos, sequestros, inclusive também para o resgate do Marcola. Então, essa é a situação. O setor foi identificado, os seus integrantes foram presos, hoje a maioria é do estado de São Paulo, né? E nós evitamos com que esse fato, se é um sequestro ou não, a gente não tem como cravar que seria um sequestro do Moro e da família dele. Pode ser que isso aconteça, já aconteceu em outros países, para tentar, por exemplo, fazer com que o Marcola volte para o estado de São Paulo, pode ser isso, mas pode ser atentados também, e não é só contra o Moro. Tem outros agentes públicos e outros estados também que eram alvos nesse mesmo plano. Promotor, mais uma pergunta, e o senhor fique à vontade se não quiser respondê-la, porque eu quero partir de elementos que o senhor nos trouxe. A gente tem o sistema de segurança pública brasileira é formado pelos policiais, pela Secretaria de Segurança Pública, pelo Ministério Público e também pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o Estado ele é responsável pela vida dos seus prepostos, né? Se Vossa Excelência morre, se um policial morre, se o ministro da Justiça morre, o secretário de Segurança Pública morre durante o seu serviço, o Estado tem que indenizar e tem que sustentar essa família porque ele morreu a serviço do Estado. Nós vimos a prisão do Marcola em Brasília, que é algo ultra seguro, porque o narcotráfico é ultra perigoso e tem muito dinheiro. O senhor vive, a sua família, seus filhos, sua esposa, eles vivem numa forma que a maioria dos brasileiros não consegue imaginar, tendo que ter seguranças a cada passo. Quando o senhor vai para algum lugar, vai para alguma comunidade mais pobre, o senhor está com seguranças, não por preconceito, mas porque a sua vida está em risco. Como é que Vossa Excelência enxerga a visita do ministro Flávio Dino a um complexo dominado pelo narcotráfico sem segurança? Porque não é por preconceito, é por necessidade. Bom, eu vou me abster, de qualquer declaração que tenha algum aspecto político, mas eu posso falar por mim, a minha segurança ela é avaliada praticamente semestralmente, com análise de risco feita pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu só vou a locais que eles autorizam, e com o tipo de escolta que eles autorizam. Penso que o ministro também tenha consigo esse tipo de cuidado. Eu realmente não tenho maiores informações para dar sobre esse fato. Eu posso responder aqui pela minha própria segurança. O Capês tem mais uma questão. Desculpe pela pergunta, mas soa inevitável para a audiência, porque se vê, o senhor é uma pessoa que não desiste, mesmo tendo a vida da sua família toda privada, não é?
privada de uma vida como a vida que um cidadão merece, que a Constituição garante. Antes do Capês, o David de Tarso tem mais uma pergunta. Aproveitando, né, esse questionamento, claro que o doutor vai se abster da pergunta, mas uma pergunta que eu acho muito interessante, o doutor que há anos combate o crime organizado aqui no país, justamente de como que o senhor vê que as autoridades, o poder público, o executivo, deve agir contra esses criminosos, porque esse é um formato de pressão que eles fazem, né? Essas ameaças, esses planos que eles bolam, justamente numa tentativa de que o próprio governo ceda às questões que eles têm ali interesse. Então, como que o senhor acha que o Poder Executivo deve atuar? Eu acho que o Estado como um todo, não só o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo, né? E o próprio Poder Judiciário, e aí eu incluo as Cortes Superiores, tem que atuar com firmeza, né? Tem que atuar com a aplicação mais severa possível da legislação, e eu vou exemplificar. Esse ano, agora em março, nós completamos 20 anos da morte do nosso querido juiz Machado Dias, né? Meu amigo pessoal aqui em Presidente Prudente, trabalhei com ele, o Capês aí deve ter o conhecido. E foi a mesma facção que determinou, veja bem, eles só aumentaram o seu poderio financeiro, só aumentaram as suas práticas de natureza terrorista. Eu comparo hoje o PCC a uma organização criminosa mafiosa, né? A maneira de agir hoje é exatamente igual a que agem as máfias, né? Veja os casos dos juízes Falcone e Borsellino. Acontece que na Itália nós temos lá uma legislação que foi alterada por conta dessas máfias. Nós temos lá a possibilidade de perpétua, nós temos lá a possibilidade, por exemplo, de que esses presos não recebam visitas, esses líderes mafiosos, evidentemente, estou falando de qualquer preso. Agora, veja no Brasil que até as semanas atrás, eu mesmo dava entrevistas e fazia uma campanha contra o fim das visitas íntimas, contra a DPF, que estava em julgamento no Supremo Tribunal, pleiteando o fim das visitas íntimas, aliás, o retorno das visitas íntimas no sistema penitenciário federal. Aliás, na minha opinião, é justamente a portaria do ministro Moro que restringiu, que proibiu as visitas íntimas no sistema penitenciário federal e, portanto, a possibilidade de levar e trazer ordens, né? Foi o que teria colocado ele também como alvo dessa organização e dessa facção. Então, o que eu espero, começando dos tribunais superiores, né, é o entendimento que nós estamos agindo com um crime que realmente é organizado, é violento e que está chegando, né, a se infiltrar nos poderes. É isso que eu tenho visto, né? E também espero que o Poder Legislativo reveja algumas medidas, né, endureça realmente a legislação no combate a essas organizações, principalmente a lideranças, e que o Poder Executivo também haja no sentido de promover uma verdadeira integração entre as polícias, coisa que eu não tenho visto até hoje, né? Eu trabalho nisso já há 31 anos, sou promotor há 31 anos, e estou há 18 combatendo o crime organizado, e eu venho falando de integração nesse tempo todo. Agora, louve-se esse último trabalho da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público de São Paulo, que foi uma atuação aí integrada e perfeita, né? Uma investigação rápida e eficiente. Então, isso realmente eu acho que é o que a gente deva buscar. Capês, mais uma pergunta? Lincoln, você, pegando o seu gancho, né? Hoje, o primeiro comando da capital, como você bem colocou, é uma organização mafiosa. O dinheiro dele está sendo lavado e regularizado em postos de gasolina, restaurantes, e a gente nunca sabe, até mesmo numa sala de aula, numa faculdade de Direito, pode ter um membro do primeiro comando da capital. Você não sabe que o inimigo onde está, ele mora ao lado. Que cuidados você, que vive com isso há tantos anos, recomendaria ao Sérgio Moro e à família dele? É conveniente, pegando inclusive o exemplo do que aconteceu com Pedrosa, que em 2005, 10 anos depois, foi morto pelo PCC. Ele tem que mudar a vida dele e se adaptar a essa nova realidade, caso fique confirmado que ele era um alvo prioritário do PCC? Eu já adianto que ele era um alvo prioritário do PCC e que o plano contra ele estava em estado adiantado. Por isso que me levou, inclusive,
durante praticamente o período de férias, correr para Brasília, junto com o Dr. Mário Sarrubo, procurador-geral, para a gente conseguir aí implementar essas investigações fora do estado de São Paulo, no caso lá em Curitiba, pela Polícia Federal. O que eu recomendo, e na verdade eu já adianto que tivemos um encontro com o senador, né, hoje o senador Moro, e com a sua esposa, no dia 30 de janeiro, nós mesmos, eu e o procurador-geral, comunicamos a ele a existência desse plano, pedimos aí a compreensão dele, que nós iríamos envidar todos os esforços para poder proteger ele e a família dele e também atuar, né, compartilhar todas as informações que nós tínhamos com a Polícia Federal, o que de fato nós fizemos. Eu e o procurador-geral, prometemos que em 3 meses nós entregaríamos essa investigação junto com a Polícia Federal para o ex-ministro Moro e conseguimos fazê-lo em 45 dias, né? Toda a quadrilha está praticamente presa e nós vamos sugerir à Polícia Federal que peça a remoção deles também para o sistema penitenciário federal. Mas a situação do Moro e da família, Capês, se me permite, não vai parar por aqui, né? Assim como aconteceu comigo, um plano é descoberto, ele é desmobilizado e depois de um tempo ele volta novamente a ocorrer. Então, possivelmente, o ex-ministro Moro, o senador Moro, tenha que andar escoltado aí junto com a sua esposa e família, talvez para o resto da sua vida. Lincoln, queria te dar os parabéns pela tua coragem. Eu sei que você, se quisesse, teria condições, e lhe foi oferecido isso, de se transferir para um outro país, para a Europa, para estudar com a sua família, e você não arreda pé. Então, parabéns ao Ministério Público de São Paulo, parabéns, doutor Sarrubo, parabéns a você e parabéns à Polícia Federal. Olha, e antes de encerrar, o David de Tarso pediu mais uma pergunta. David, é com você. É exatamente isso que eu ia dizer, né? Porque o Dr. Lincoln, ele já teve a oportunidade de sair desse setor do GAECO, né? Já teve a possibilidade de abandonar esse segmento. Ele que vive com escolta, a gente já enfatizou isso durante a nossa conversa aqui várias vezes. A família dele também anda com escolta. Já acompanhei esse trabalho da polícia. Onde ele vai, vão policiais antes para saber, e só depois da liberação que realmente ele consegue ir até o local. É uma vida muito complicada. Então, eu gostaria de parabenizá-lo pelo serviço que faz e que continue, né, com esse trabalho que é tão importante. E como o senhor diz, todos os poderes devem se unir e não afrouxar as rédeas para ceder, né, a essa chantagem, a essa pressão que a facção criminosa faz. Obrigado pelas palavras, é isso mesmo, né? Eu acredito fielmente nisso. Eu tenho um lema comigo, né? E o Capês aí foi um dos meus inspiradores quando eu iniciei a carreira lá em 1992, e quando fazia júris, o Capês foi um grande promotor do júri. E quando eu fazia júri, eu sempre dizia o seguinte, né? Uma frase do dramaturgo Bernard Shaw, né? Que eu agirei sempre como se a minha atitude fizesse alguma diferença. E eu acredito piamente nisso, né? As pessoas me dizem, poxa, saia desse setor, né? Vai embora do país. Eu tenho 2 filhos que, quando começou esse problema, eles eram um recém-nascido, né? E o outro tinha 2 anos de idade. O meu mais velho está no 3º ano de Direito hoje e quer ser promotor para seguir meus passos. Oxalá ele consiga, né? Ele seja agraciado. E o mais novo acabou de passar na Faculdade de Direito também. Então, eu faço pelos meus filhos, pela sociedade, pelos meus amigos, porque eu acho que eu sou pago para isso, né? É o papel do Ministério Público. O Capês está aí, né, com tantos anos aí à frente também, não só da Promotoria de Justiça, onde ele se destacou, mas também no Poder Legislativo, no Executivo, enfim. Eu acho que se cada um fizesse o seu papel, talvez a gente não tivesse chegado, né, no estado em que estamos hoje. Muito obrigado, doutor Lincoln. Mais uma vez, muita força e obrigado em nome de todos os cidadãos de bem. O senhor é um exemplo para o Ministério Público, é um exemplo para o Judiciário nesse momento em que as instituições sofrem tanta desconfiança, que nós tenhamos mais promotores vocacionados, né? Não concurseiros, mas vocacionados, apaixonados pelo que fazem.
meus parabéns e parabéns de toda a Jovem Pan. Fique com Deus. Obrigado.